Flamengo e São Paulo, primeiro jogo no Maracanã. E a notícia importante aí do final de semana, a notícia do Vene Casagrande sobre a Arrascaeta, de que o Arrascaeta está se recuperando, voltou a treinar com bola. Tem até aqui o texto, olha. A Arrascaeta está dando a vida na recuperação da lesão muscular para ficar à disposição de Sampaoli. Fala galera, beleza? Pessoal, final da Copa do Brasil chegando, vou trazer aqui a repercussão da mídia. Vamos ver o que eles vão estar comentando aqui entre Flamengo e São Paulo. A Arrascaeta pode estar de volta, está lesionado em fase de recuperação. Vamos ver o que eles vão falar sobre isso. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Vamos acompanhar aqui, o vídeo está muito bacana. Bora lá. Vamos falar de Copa do Brasil, porque no final de semana tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, primeiro jogo no Maracanã. E a notícia importante aí do final de semana, a notícia do Vene Casagrande sobre a Arrascaeta, de que o Arrascaeta está se recuperando, voltou a treinar com bola. Tem até aqui o texto, olha. A Arrascaeta está dando a vida na recuperação da lesão muscular para ficar à disposição de Sampaoli. Fez alguns trabalhos físicos no campo no último sábado. Inclusive correu e mostrou evolução na recuperação. A comissão técnica acredita que há chance de ter o uruguaio no domingo, no primeiro duelo com o São Paulo no Maracanã. Repito, notícia, informação do jornalista Vene Casagrande. Arrascaeta, Eugênio Leal, professor Celso e Breiler. Tá aí, ó, números dos jogadores desde agosto. Arrascaeta, 6 jogos, 2 gols e 1 assistência. Bruno Henrique, 3 gols e nenhuma assistência em 8 jogos. Lucas, aí falando do tricolor do Morumbi, com 7 jogos, 3 gols. E o Rames Rodrigues, 5 jogos e 1 assistência. Ainda em processo de recuperação de lesão. Destaque ali. Professor Celso, Arrascaeta nos sonhos da comissão técnica rubro-negra para o primeiro jogo da final. Puxa, se fosse um jogo qualquer, já seria importante ele voltar. Você imagina numa final de Copa do Brasil. Copa do Brasil, aliás, onde ele é um especialista, já decidiu Copa do Brasil para o Cruzeiro. Jogador fundamental para o atual Flamengo. O Flamengo precisa pensar num time. Para jogar esse time tem que começar pela Arrascaeta, não tenho dúvida nenhuma disso. Contra o Botafogo não tinha Arrascaeta e foi uma grande atuação rubro-negra. O Flamengo é capaz. Guardando isso na manga, né? É capaz, mas é melhor contar com ele ou não. Você não queria ter o Arrascaeta? Opa! Com a Arrascaeta ou sem a Arrascaeta? Com a Arrascaeta. Então. O ideal é com um Arrascaeta inteiro que participe dos processos com a bola e sem a bola. Porque acho que a grande diferença do Flamengo contra o Botafogo, naquela vitória emblemática, sem Arrascaeta e sem Gabigol barrado no banco de reservas, foi que nós vimos um Flamengo mais intenso, um Flamengo mais forte fisicamente, um Flamengo mais marcador, um Flamengo mais competitivo. E com o Bruno Henrique, que foi o que o Bruno Henrique decidiu, voando. É claro que o talento do Arrascaeta é incomparável. Mas o ideal é que você tenha o talento dele associado a um jogador que já fez isso no Flamengo, participa também no momento sem a bola. Isso é fundamental. Se ele vai conseguir, a gente não sabe. O Arrascaeta, desde o ano passado, né, ele vem sempre tendo dificuldades físicas. No ano passado se falava muito do problema do pubis. Esse ano, no início da temporada, a mesma coisa. O pubis fica fora. Vai operar, não vai operar? Não precisa operar, espera um pouquinho. E aí vai levando. Vai levando. Até quando vai levando? Aí joga um pouquinho, faz a diferença, porque a bola bate no pé dele, sai diferente mesmo. Então ele vai se mantendo no time assim, mas não aguenta jogar 90 minutos. Normalmente sai ali os 70, 75 e tal. E quando a coisa aperta, um jogo mais pegado, um jogo mais intenso, ele desaparece. Fisicamente falando. Então, o ideal para o Flamengo é, sim, óbvio, ter o Arrascaeta tecnicamente o melhor jogador do time. Mas um Arrascaeta que possa entregar tudo para a equipe e não só uma parte. Essa é a grande questão. Estou pensando aqui naquele primeiro tempo, por exemplo, do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi. Lembra da intensidade? Uhum. Por isso que eu acho que mais ou menos aí que o Eugênio tá falando. Vamos lembrar. É óbvio grande que jogador o do Arrascaeta... Corinthians atualmente, quem é? Renato Augusto. Renato Augusto não jogou
no Morumbi contra o São Paulo. Esteve em campo, mas não jogou. Esse é o ponto, né? É o paralelo, entendeu? Esse é o paralelo. É claro que o Arrascaeta é mais jovem que o Renato Augusto, tem várias diferenças, mas assim, é o grande jogador técnico que vai bem com a bola no pé, é o Renato. E o Arrascaeta, a mesma coisa no Flamengo, o grande jogador técnico com a bola no pé. E sem a bola, no momento que o jogo apertar, o quanto que ele vai entregar? Tem uma diferença. O Flamengo tem mais jogadores para criar quando não tem o Arrascaeta, o Corinthians quando não tem o Renato Augusto. Eles não tem mais ninguém. Concorda? Concordo. Corinthians não tem mais ninguém. Não, mas o assunto aqui é o Arrascaeta, né? Claro. Sim, não, é que você fez uma boa comparação, eu achei, porque eu falei, o São Paulo, com aquela intensidade, de repente, se o Arrascaeta não tiver inteiro, é óbvio que o Arrascaeta tem que jogar e o Flamengo tem que fazer de tudo para o Arrascaeta jogar, mas o Arrascaeta 100%. Se for um Arrascaeta meia bomba, o Flamengo pode sofrer, é isso que você está dizendo e eu estou concordando com você. Mas é complicado, porque é o tipo do jogador que você tem que pôr para saber. Você tem que pôr o cara para saber. Aí, se durante o jogo não estiver rendendo, tudo bem. Se estiver perdendo Eles não pegada, sabem antes aí se ele está tira. inteiro ou não? Em tese, sim, mas o jogo é o jogo, né? O jogo é o jogo. O que eu quis dizer assim, o Flamengo, ele tem, por exemplo, o Arrascaeta não está inteiro para jogar o jogo inteiro. O Sampaoli, ele pode sim se dar ao luxo de optar por outros jogadores e ainda assim ter um time fortíssimo e com um grande poder de criação. Sim. Coisa que o Corinthians não tem. O jogo do Botafogo... Se o Renato Augusto também é bomba, mas eu tenho outros aqui que vão, o Corinthians vai jogar muito. Sim. Corinthians não. Estou citando o Corinthians porque foi adversário do São Paulo na mesma Copa do Brasil, na fase anterior. Mas mesmo assim a gente cansou de ver, até por característica, ultimamente até menos, mas na história do Arrascaeta como jogador, ele ganhou muito jogo em que ele participou muito pouco. Aquela bola, aquele brilho, aquele momento que ela cai no pé dele, e às vezes em momentos lá da partida, lá da frente, quantas partidas a gente já viu que o Arrascaeta, sem fazer nada e candidato a ser substituído, ele fez a diferença. Tipo numa final de Libertadores. Por exemplo. E a gente está falando de mais uma final, né? Não é um jogo qualquer. Então, claro, que o melhor é o Arrascaeta na melhor das condições. O Cruzeiro, que é histórica também, ele tinha ido jogar pelo Uruguai lá no Oriente, não sei se era no Japão. Voltou de avião, um aviãozinho, com a perna ali paradinha. E decidiu. Decidiu. Ele joga muita bola. Não, joga muito e até por isso, né, por conciliar a seleção com o clube, o Arrascaeta no Flamengo, ele tem terminado todas as temporadas baleado. É sempre essa dificuldade de fazer o Arrascaeta chegar ao fim do ano inteiro, porque é difícil dosar, poupar um jogador como ele, que é essencial para o time, e ao mesmo tempo, o departamento médico do Flamengo, que não contribui, que é muito questionado, a gente viu 2021, o Arrascaeta chegando praticamente nessas condições naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, não nas suas condições ideais, indo para o sacrifício, então por tudo... sem corresponder. Sem corresponder, o Flamengo acabou sendo... sucumbiu ao Palmeiras muito pelo fato do Arrascaeta ter sido anulado no jogo. Agora, para o Flamengo, pensando no futuro, seria ótimo se o Bielsa mantivesse o Arrascaeta fora da seleção, porque o Bielsa chegou com a ideia de valorizar mais a intensidade, jogadores mais jovens, está trabalhando sem medalhões, sem Cavani, sem Luis Soares. Pensando no Flamengo, para o Flamengo isso daí seria o cenário perfeito. Arrascaeta sem seleção, podendo se dedicar, focar totalmente ao clube, aí quem sabe o Flamengo consiga trabalhá-lo para estar inteiro a temporada, durante toda a temporada. Até aqui, durante a passagem do Arrascaeta pelo Flamengo, esse tem sido o grande desafio, manter o Arrascaeta durante os 365 dias do ano, durante esse puxado de temporada, e mais uma vez, ele chega à reta final sendo uma incógnita do ponto de vista físico. Mas o Arrascaeta nos cascos fatalmente volta à seleção. Essa é a questão. Então, mas pensando pela característica do técnico, o que o Bielsa tem valorizado? Jogadores, como o Eugênio falou, que dão essa entrega, que participam muito sem bola. Então, nesse ponto de vista, pensando por característica, eu vejo que há uma chance de o Arrascaeta não ser mais cotado para a seleção por causa do treinador. E por causa disso, muitas vezes ele não foi cotado na seleção uruguaia. Sim. Né? Já na época do Tavares. Ele não conseguia espaço por isso. Não, e o Arrascaeta já houve casos de voltar da seleção lesionado para o Flamengo. Então, para o Flamengo preservar o seu principal craque, eu vejo que seria um ótimo cenário que a coisa continue assim. O Bielsa
implementando uma nova mentalidade, uma nova ideia no Uruguai e, sobretudo, sem Arrascaeta para que ele consiga realmente ficar inteiro durante toda a temporada no Flamengo. Lembrando que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil é no domingo, mas no meio de semana tem Campeonato Brasileiro, né? Tem Flamengo e Atlético Paranaense e tem Internacional e São Paulo. Se não estiver enganado, são esses os jogos. As rodadas É diluídas, isso mesmo. né? A rodada diluída justamente para encaixar a final da Copa do Brasil Jogo nos todo domingos, dia, né? né? Depois de quarta-feira. Vamos ver a participação da galera na hashtag F360BR. Antônio, bom dia, amigo. O Flamengo não precisa do Arrascaeta para o primeiro jogo. Precisa dele, sim, no dia 24/9. O Rô. Ah, é o Romildo. Agora que eu entendi, é o Romildo. Ah, é. Romildo. Sampaoli sempre deixou a Arrascaeta no banco. Pra que pressa na recuperação? Mas será que é pressa? Tem bastante tempo aí para ele se recuperar, ainda mais com essa data FIFA, né? Rainer de novo conosco. Arrasca com uma perna joga mais que quase todo mundo do Flamengo. O BH ainda fica na frente dele. Arrascaeta é decisivo mesmo. Então o vídeo de hoje foi esse. Arrascaeta realmente é um jogador indispensável nesse time do Flamengo. Mesmo ele não estando 100%, ele estando aí uns 80%, 70%, ele ainda faz a diferença porque ele é um jogador acima da média, o cara é craque, joga muita bola. E ele não se recuperar a tempo vai fazer muita falta, ainda mais numa final, né? Ao menos que ele esteja no jogo de volta, segundo jogo da final que será no Morumbi. Obrigado por acompanhar até aqui, deixa aí nos comentários sua opinião sobre o que foi falado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e acione o sino da notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Valeu, até a próxima.